Olá, pessoal. Esse é o Papo de Boto, o podcast do projeto Boto Cinza, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananéia, com patrocínio da Petrobras e Governo Federal, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Estamos na nossa segunda temporada de episódios, sempre com temas atuais, interessantes e com a proposta de trazer informações e conhecimento acessível para todos. Não há mais o que a gente discutir. As mudanças climáticas, que era assunto do futuro, já está no presente, batendo em nossa porta e fazendo parte do nosso dia a dia. Mesmo que você não saiba qual é a sua participação nisso, você já deve sentir o clima mais bagunçado. Tempestades fora de época, calor intenso em períodos antes mais amenos. E se você mora no litoral, já deve saber ainda mais. Fortes ventos e tempestades, marés altas que causam erosão, destruição em muitos lugares, virou algo cotidiano. Mas o que a gente pode aprender com tudo isso? Será que podemos fazer algo para frear essas mudanças climáticas, para minimizar esses efeitos que ela causa? Nesse Papo de Boto, vamos falar com quem pode trazer algumas respostas e saber como esses impactos já afetam a vida de muita gente. Os povos e comunidades tradicionais, como os caiçaras, quilombolas e indígenas, são comprovadamente quem mais sentem os efeitos dessa mudança do clima. Isso porque eles vivem uma relação direta com a natureza. É assim, por exemplo, com os moradores da comunidade do Itacuruçá e Pereirinha, na Ilha do Cardoso, localizada aqui em Cananéia. Na sua famosa praia do Pereirinha, a erosão vem pressionando a comunidade e comprometendo as moradias e a geração de renda das pessoas que moram lá. Convidamos o Sérgio Carlos Neves, morador da comunidade, para falar um pouco sobre esses impactos e sobre como isso afeta a comunidade. Oi, Serginho, seja bem-vindo. Fale para a gente um pouco sobre isso. Meu nome é Sérgio Carlos Neves, sou morador tradicional da Ilha do Cardoso, da comunidade Pereirinha e Itacuruçá. Aqui nós temos uma associação desde 2010. Hoje eu sou presidente dessa associação chamada AMUIP, né? Eu venho aqui falar para vocês um pouco assim da erosão. Nos últimos 12 a 15 anos, a nossa praia aqui vem sofrendo muito com isso e a gente vem percebendo isso ao olho nu, né? Essa área aqui é muito usada, é muito nosso uso assim para pesca e tanto para receber o turismo, esse turismo de base comunitária, né? Aqui na praia nós temos uns 6 comércios, né? Entre eles quiosques e restaurantes. No inverno, principalmente, a gente usa muito esse espaço para pesca, uma pesca bem tradicional, pesca da tainha, né? Pescado em rede e tarrafa, mas os últimos tempos vem tendo cada vez mais dificuldade por causa da proximidade da maré com os galhos. É difícil tanto para executar a pesca, quanto também para o turismo, né? Porque a praia fica muito estreita. Quando a gente fala de estreita, tem fase de lua nova, cheia, que a maré cresce bastante, fica sem nenhuma faixa de areia, realmente encostado nos galhos. E tem outra fase, as fases de lua minguante e crescente, que o tempo estando bom, né, ela tem um espaço maior de faixa de areia. Mas a gente vem tentando fazer contenção, vem tentando resistir o máximo possível dentro da nossa área de moradia. Muito obrigada, Serginho. Eu acredito que é muito importante a gente ouvir quem está no dia a dia, né? Ouvir as pessoas tradicionais, os moradores e entender a realidade local. Também é uma forma da gente aprender com esse conhecimento que vocês têm, que é passado de geração em geração, sobre o território e essa luta diária, né? De viver em harmonia com o ambiente, de estar conectado com a natureza, com o território, entendendo, né, essas mudanças do território e lutando para se manter nele. É sempre importante a gente lembrar que aqui onde a gente vive, né, na região do Vale do Ribeira, há uma das maiores áreas de Mata Atlântica preservada do Brasil, né? E além de uma diversidade cultural imensa de povos tradicionais, aqui também tem uma porção imensa de manguezais que são muito conhecidos, né, como um berçário natural para diversas espécies. E esses manguezais também têm um papel muito importante como mitigador dos efeitos das mudanças climáticas. Convidamos a professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, da USP, né, a Nádia Gilma Bezerra de Lima,
para falar sobre esse assunto, já que ela é uma das maiores especialistas em manguezais e também estuda há muitos anos os nossos manguezais aqui da região do Vale do Ribeira e do nosso estuário, né, aqui da região do Lagamar. Nádia, muito obrigada, seja bem-vinda mais uma vez e nos conte um pouco dessa relação entre os manguezais e as mudanças climáticas e como preservá-los, né? Preservar esses manguezais pode ser fundamental para a gente, ao menos, minimizar os efeitos, né, das mudanças climáticas e esses eventos extremos que vêm ocorrendo em todo o mundo. Olá, é um prazer estar aqui novamente, né, para falar sobre um dos temas que tem chamado cada vez mais a atenção da sociedade, né, na atualidade, que são os impactos das mudanças climáticas e como esses impactos podem atingir os manguezais. E para iniciar, acho que vale a pena a gente destacar, né, que os manguezais estão entre os ecossistemas biologicamente mais produtivos e importantes do mundo, série de bens e serviços ecossistêmicos exclusivos para a sociedade e para os sistemas costeiros de forma geral. Esse ambiente, os manguezais, que ocupam áreas de transição aí entre o ambiente terrestre, marinho, e tem também uma influência dos sistemas atmosféricos, né, estão encontrados principalmente nas zonas tropicais e subtropicais, aí do nosso litoral. Aliás, acho que é importante a gente destacar que o Brasil abriga a segunda maior área contínua de manguezal do mundo, atrás apenas da Indonésia, e que os manguezais ele tem tanto um papel ecológico e social também, né, de grande relevância. E as mudanças climáticas, elas já têm causado um impacto substancial, um impacto intenso, né, nos manguezais ao longo do mundo, que inclui desde o aumento do nível do mar, uma maior ocorrência de eventos extremos, cada vez mais frequentes e também mais intensos, né, como a gente vem presenciando aí ao longo do Brasil, pelo aumento da temperatura do ar e do mar, além de alterações ligadas diretamente ao regime de precipitação. E com isso, inúmeras pesquisas vêm demonstrando, então, como essas alterações na dinâmica do clima podem comprometer serviços ecossistêmicos fundamentais que os manguezais são responsáveis, né? E aí destaco aqui o estoque de carbono, né? Os manguezais eram os ecossistemas que mais estocam carbono e também a proteção da linha de costa. E se a gente pensar aqui na questão do clima, nos dias de hoje, né, a sociedade, o poder público, a ciência, né, acaba falando muito numa agenda climática, né? Está na ordem do dia essa fala da agenda climática, né? E acho que pensando em manguezal, acho que vale a pena a gente ressaltar também, os manguezais ele acabam tendo um potencial destaque, tanto pelo seu alto potencial aí de fornecer serviços, né? Como a gente comentou aqui já, os chamados serviços ecossistêmicos, que na verdade pode ser traduzido como os benefícios que as pessoas, da sociedade em geral, obtêm pela presença desses ecossistemas, né? E nessa linha, então, cabe destacar que os serviços ecossistêmicos dos manguezais, que são inúmeros, mas que dentro da agenda climática é possível colocar os manguezais tanto na agenda relacionada aí à questão da adaptação climática, né, pois é um ecossistema que tem como função a proteção da linha de costa, podendo proteger a zona costeira aí, então, contra erosões e eventos extremos como tempestade, marés altas, né? E além também de funcionar como berçário natural para muitas espécies marinhas, né? Ajudar na filtragem de poluentes e capturar e armazenar grandes quantidades de carbono. E com isso o torna também um aliado importante na agenda climática voltada à mitigação, justamente por conta dessa grande capacidade de armazenamento de carbono. E ao longo do mundo, e no Brasil isso acaba não sendo diferente, né? Os manguezais acabam sendo bem vulneráveis a uma série de ameaças, tais como a perda, a fragmentação da cobertura vegetal, a deterioração da salidade dos habitats aquáticos, isso devido sobretudo à ocupação urbana, né? Também estão sujeitos aí à poluição e mudanças na hidrodinâmica local, o que tem promovido a diminuição na oferta de recursos, né, das quais muitas comunidades tradicionais e setores econômicos acabam dependendo diretamente para sobreviver, né? Existe um dado que foi publicado lá em 2018, que já lá em 2018 já se estimava
que cerca de 25% dos manguezais em todo o Brasil já tinham sido destruídos aí, né, desde o começo do século XX. E diante desse cenário, então, né, as florestas de mangue, elas são afetadas por uma variedade de distúrbios aí, né, de eventos. Suas perdas podem ser atribuídas aí a múltiplos fatores, também em diferentes escalas. E esses distúrbios, tanto relacionados à ação antrópica, desde ameaças aí de exploração de recursos, né, ou até mesmo de eventos relacionados a ameaças, então, do ponto de vista global. E em muitos casos, esses impactos, eles não se dão também de forma exclusiva, né? Muitas vezes a gente tem uma somatória desses impactos. E aí, se a gente pensar, então, aqui na nossa região, no sistema Coteiro Canané Iguape, né? Apesar deles serem aí considerados os mais conservados, né, extenso aqui do nosso litoral paulista, a gente já vem percebendo, né, que esse ecossistema já vem apresentando alterações, né, tanto na sua dinâmica quanto no seu desenvolvimento estrutural, né? Porque a gente já vem registrando a ocorrência de eventos climáticos intensos que têm provocado, que têm impactado esse ecossistema, principalmente com a abertura de clareira. Isso a gente vem verificando tanto no trecho sul, né, do sistema costeiro, ali na região de Cananéia mesmo, quanto também no setor norte do sistema, né, na região ali de Iguape. E as pesquisas que a gente vem desenvolvendo lá na região, junto com o nosso grupo de estudo aí, que é multidisciplinar, de diferentes instituições, né, vem realizando pesquisas que têm tido como objetivo o mapeamento e analisar essas áreas que são clareiras, né, resultados desses eventos extremos lá no sistema costeiro. A ideia desses estudos é que a gente possa compreender as causas e impacto que esses eventos podem causar ali no manguezal. E aí a gente vem percebendo também, né, essa dificuldade que o ecossistema tem em voltar à sua condição após o impacto de um evento climático, justamente porque ele já estava ali num processo de alteração. Então, assim, o que a gente vem percebendo e reforça muito, né, nas nossas conversas, nas nossas falas aí, é que a conservação dos manguezais acaba sendo aí uma estratégia potencialmente significativa dentro da agenda climática. E é importante lembrar, né, que os impactos nos manguezais, eles acabam atingindo ali o ecossistema, mas acabam também atingindo diretamente uma série de comunidades que dependem deles ali para sua sobrevivência, né? Causando aí desde reduções na produtividade pesqueira, né, alteração da qualidade da água, na sedimentação do local, perda da cobertura vegetal, que acabam também, né, comprometendo aí a subsistência, né, de comunidades locais ali da região. Então, do ponto de vista da agenda climática, né, é fundamental que os manguezais sejam conservados para que eles possam, né, contribuir aí, continuar contribuindo com a sociedade, tanto na questão da adaptação climática, quanto na questão também da mitigação climática, e é isso. Muito obrigada, professora Nádia, por trazer informações essenciais, sobretudo para nós, né, que moramos na região do Lagamar, que esse estuário tão rico, como eles são importantes, né, para garantir que o nosso futuro aqui nessa região seja preservado. A nossa próxima convidada traz uma bagagem grande de conhecimento sobre nossas populações tradicionais da região. A Bianca Magdalena, ela é antropóloga e, além de morar há anos por aqui na região, ela também pesquisa temas ligados aos conhecimentos tradicionais. Vou deixar que ela se apresente para vocês e também já vou aproveitar e perguntar, Bianca, como essa sua experiência como pesquisadora na área socioambiental com comunidades tradicionais pôde constatar que essas populações em seus territórios contribuem sim para manter a floresta em pé. E também vou pedir para você falar um pouquinho da importância desse modo de vida tradicional para a conservação das florestas e também para minimizar esses efeitos das mudanças climáticas, né? Olá, Papo de Boto. É uma alegria estar novamente no podcast e poder colaborar com essa discussão super importante sobre o papel dos povos e comunidades tradicionais na conservação das florestas e no combate à emergência e crise climática.
Meu nome é Bianca Magdalena, sou antropóloga, arte educadora, pesquisadora de temas ligados ao conhecimento tradicional associado, bem como ao patrimônio cultural imaterial e doutoranda do programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná. Desde 2006, eu vivo no Vale do Ribeira e acompanho as comunidades tradicionais em pesquisas e produções culturais, sendo que desde 2020 meus estudos estão centrados no modo de vida quilombola e suas tecnologias sociais rurais para a conservação socioambiental, incluindo seu patrimônio genético com suas sementes florestais. Nesta jornada, publiquei alguns trabalhos como guia de plantas da Mata Atlântica do Quilombo à Floresta, pelo Instituto Socioambiental, com a rede de sementes do Vale do Ribeira. Inclusive, o trabalho pode ser acessado no acervo virtual do ISA e baixado gratuitamente. Acompanhando esses grupos étnicos, especialmente as comunidades quilombolas do Médio Vale do Ribeira, eu pude perceber e especialmente aprender sobre a luta e resistência dessas populações para a permanência em seus territórios e a manutenção tanto da paisagem como do modo de vida tradicional, com seus saberes e fazeres. A mata, como eles chamam a floresta, é vista como uma parceira, uma parte importante, essencial, integrada à vida, não um produto ou um recurso que deve ser explorado, indo de encontro, inclusive, com o pensamento e as obras de Ayrton Krenak, pela editora Companhia das Letras, e de Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo. Assim, o uso de tecnologias sociais ancestrais, como o cultivo da terra com técnicas que foram passadas de geração em geração, contribui para que ainda tenhamos florestas nessas porções da Mata Atlântica, que tem um legado de devastação e apropriação pelo agronegócio e as extensas monoculturas, além da especulação imobiliária nas faixas litorâneas. Nesta última quinta-feira, dia 24 de julho, em uma chamada da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, em seu perfil no Instagram, foi divulgado o estudo da revista Communications, Earth and Environment, intitulado Terras Afrodescendentes na América do Sul, contribui para a conservação da biodiversidade e a mitigação das mudanças climáticas. Esta pesquisa trata sobre a redução do desmatamento e a preservação da biodiversidade, além do combate às mudanças climáticas nos países Brasil, Colômbia, Equador e Suriname, em territórios legalmente reconhecidos como afrodescendentes. Segundo os dados, os territórios ocupados por essas populações têm uma redução no desmatamento entre 29% e 55%, em comparação a áreas vizinhas, sendo ainda refúgios de carbono e de espécies ameaçadas, especialmente na Amazônia e na Mata Atlântica. Em 17 de julho, tivemos o Dia da Proteção às Florestas, mas na contramão, um projeto de lei foi aprovado pelo Congresso Nacional, o PL 2159 de 2021, sendo chamado de PL da Devastação, onde os empreendimentos terão licenciamentos ambientais com flexibilização das regras existentes, afetando inúmeros territórios de povos e de comunidades tradicionais. Ainda falando sobre dados, segundo o MAP Biomas, em 2023, temos 31% de vegetação nativa restante na Mata Atlântica, a menor cobertura natural entre os biomas brasileiros. E essa devastação está ligada ao agronegócio, às monoculturas de cana-de-açúcar e soja. Em contraponto, em regiões como o Vale do Ribeira, onde há incidência de povos indígenas e de comunidades tradicionais caiçaras, quilombolas, caboclas e ribeirinhas, as florestas estão em pé, e ainda gerando renda para cooperativas de grupos comunitários, como a Cooperativa dos Agricultores Quilombolas do Vale do Ribeira, a Coperquivale, com sede em Eldorado, que comercializa alimentos vindos do sistema agrícola tradicional quilombola, e a Rede de Sementes do Vale do Ribeira, onde sementes florestais são coletadas em 5 quilombos do Médio Vale do Ribeira para a restauração florestal de áreas degradadas em outras localidades e estados. Em Cananéia, temos como exemplo a gestão do Núcleo Perequê, pela comunidade caiçara de Itacuruçá Pereirinha, no Parque Estadual da Ilha do Cardoso. A comunidade, depois de reivindicar e lutar por essa gestão comunitária, inclusive com o apoio da Defensoria Pública do Estado, teve o aval da Fundação Florestal para administrar o receptivo turístico para grupos, neste núcleo da unidade de conservação, que passou a ser gerido pela associação, a Associação de Moradores do Itacuruçá Pereirinha, a AMOIP. Essa gestão possibilita que essas famílias permaneçam no território com geração de renda a partir do seu próprio conhecimento tradicional, como com a pesca artesanal, que é feita para atender a alimentação dos turistas, entre outras atividades oferecidas sobre os aspectos culturais e ambientais da região. Assim, que inúmeras pesquisas contam, e também o que esses povos e comunidades tradicionais
trazem de legado é a conservação de seus territórios através dos seus modos de vida, que envolvem sabedoria, memória e uma praxis cotidiana no manejo do território, gerando sociobiodiversidade e agrobiodiversidade. Para saber mais sobre essas iniciativas, siga suas redes sociais, apoie os empreendimentos comunitários, pressione o governo Lula para vetar o PL da devastação e conheça também os movimentos sociais de luta pela terra, pois sem a garantia de titulação dos territórios, as comunidades quilombolas não têm seus direitos básicos assegurados. Enquanto sem demarcação das terras indígenas, os povos indígenas também ficam desprotegidos, sem poder exercer com plenitude seu modo de vida. No caso Guarani, o Yanderecó, que interliga natureza e comunidade. Para acompanhar meu trabalho, acesse o perfil Jaci Atelier no Instagram e o link na bio, onde estão meus livros e trabalhos publicados, além da dissertação de mestrado Sementes Culturais, onde eu trago a experiência da Rede de Sementes do Vale do Ribeira com sua gestão comunitária e seu conhecimento associado às sementes florestais. Foi um prazer conversar com a sua audiência, PEC, que sejamos um elo nessa luta pelas florestas e especialmente por seus povos que as mantêm em pé. Muito obrigada, Bianca, pela riqueza de informações que você trouxe, pela riqueza de referências. Essas referências, aliás, estão todas na nossa descrição do Spotify e do YouTube. Então, para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre essas iniciativas que a Bianca fala pra gente, dá uma lidinha aqui na nossa descrição, tá bom? De fato, nós temos muito a aprender, pois essas populações elas precisam ser ouvidas e que nós possamos primeiro admitir, né, que os efeitos humanos em relação ao nosso clima, eles são visíveis e eles estão cada vez mais acelerando o processo das mudanças climáticas, né? O nosso sistema de consumo, o nosso sistema de produção, o nosso sistema econômico vem trazendo maiores consequências climáticas e as consequências climáticas elas são de todos, né? Elas podem ser localizadas em algum momento, mas no todo, nós estamos todos no mesmo planeta e a gente pode compreender que esses efeitos, de uma hora ou outra, vão ser sentidos por todos. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é questionar, em primeiro lugar, compreender as iniciativas, valorizar os conhecimentos tradicionais que tanto têm uma relação com a natureza, uma relação com a terra, uma relação com os territórios bastante diferente, né? Que não é só apenas para consumo, e sim para sobrevivência, para deixar o seu legado, sua história. Então, essas populações tradicionais têm muito a nos ensinar e que a gente possa, no nosso dia a dia, trazer pequenas iniciativas para que a gente consiga amenizar os efeitos das mudanças climáticas, né, e garantir às próximas gerações um legado, um futuro que começou a mudar. Acho que é isso. Gostou desse episódio? Comenta lá no nosso Instagram, @Projeto Boto Cinza, e compartilha com todo mundo. E a novidade é que agora também estamos com um Papo de Boto no YouTube do IPEC Pesquisas. O link do Instagram e do YouTube estão aqui na descrição do episódio. Acessa lá e aproveita para ouvir os episódios anteriores também. Obrigada a todos que ouviram e fiquem ligados, logo logo tem muito mais Papo de Boto para vocês.